Olá pessoal, boa tarde. Mais um episódio hoje do Papo Cast. Estamos aqui com o Caio. Fala, Caio, meu parceiro. Tudo bom? Obrigado, Gus. Vamos em frente. Mais uma vez. E hoje estamos com uma pessoa especial. Estamos com a Carla Daniani. Ela é CEO do Charlie. Tudo bem, Carla? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Obrigado pela parceria, por aceitar falar com a gente aqui, tá? Imagina, eu que agradeço. Seja bem-vinda. Legal. Carla, eu queria, assim, você está hoje como CEO lá do Charlie, né? CEO, tá? CEO, não operações. demite o meu chefe, não. Perfeito. CEO. E eu queria, assim, antes da gente chegar na parte de operações lá e tudo mais, e falar um pouco de experiência do cliente, queria saber um pouco do seu histórico, pode ser? Tá bom, vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, eu sou mineira. Eles já vão perceber aí pelo sotaque, então eu já vou entregar. Sou de Formiga, Minas Gerais. Eu fiz faculdade de matemática, não se assustem, tá? Vai ser leve. Legal. Então, eu sou formada em matemática. Um dia eu quis ser professora, mas aí mudei um pouco. Porque eu entrei na American Express, onde foi meu primeiro emprego. Entrei como operadora de call center mesmo. Na época, a gente sentava naquela PAzinha fechadinha, lá em Minas, atendendo os clientes. Na época daquele cartão sem limites desejado, né? Que hoje a gente descobriu que não é verdade. Uhum. Então, eu fiz a minha carreira ali desde o começo com essa coisa do colocar o cliente no centro. A American Express sempre foi uma referência de atendimento excepcional. Então, foi ali que eu aprendi um pouco, que me trouxe até aqui. Fiquei 5 anos na American Express, aí depois eu saí de Minas. Fui trabalhar na Contax, que era uma referência de call center. Anos atrás foi o que formou muitos líderes do mercado. Então, me desenvolvi como líder na Contax, atendendo clientes na época, né? Bancos, varejo e tudo mais. Passei um pouco ali pelo Grupo Itaú, trabalhei na Rede. Na época era Redcar, hoje é Rede. A maquininha de cartão de crédito que a gente tanto conhece. Cuidei de uma operação nervosa também, desde a pessoa que está querendo comprar lá no mercadinho, até companhia aérea, até parte de pagamento financeiro. Foi uma operação bem heterogênea. Até parar no Fleury, que é onde eu tive a maior parte da minha história. Fleury todo mundo conhece, né? O laboratório Saúde, né? Saúde. Famoso. Hoje não é mais só laboratório, né? O grupo Fleury tem uma parte toda da cadeia de saúde. Comprou muitos laboratórios, depois muitas empresas Cresceu de por saúde, aquisição, mas também tem crescido de forma orgânica. Hoje permeia muito a parte de consultas também, não só exames, né? Só não tem hospital ainda, mas já faz algumas pequenas cirurgias in-house, cirurgias que você faz no mesmo dia e vai embora. E no Fleury, na época, eu entrei com o objetivo de profissionalizar mesmo o Customer Experience, porque era uma empresa que todo mundo era da área da saúde. O diretor RH era da saúde, o diretor de TI era da saúde, do atendimento também. Então, eu fui a primeira que vim desse segmento para ajudar o Fleury naquilo que ele já fazia tão bem, né? Fleury é uma empresa de 100 anos, dos 100 eu contribuí 11. Então, eu já peguei uma empresa bem sólida, que queria fazer isso de forma mais eficiente, usando muito tecnologia, inclusive. E aí, eu cuidei dessa parte aí de atendimento ao cliente, tinham 2.200 pessoas só nessa parte do atendimento. E aí, meados aí dessa jornada, começou a se investir muito em digitalização. E foi quando eu assumi também a parte de produtos do Fleury, porque o Fleury sempre se preocupou muito com o encantamento. Então, para digitalizar algo que sempre funcionou muito bem, esse é o difícil, né? Fácil é começar do zero. O difícil é você pegar o que está muito bom com o humano e fazer a digitalização. Então, eles me fizeram o convite, porque eu nem era da área de tecnologia, de produto, porque nada mais... eles entendiam mais genuíno para o cliente do que trazer alguém que faz bem no humano para fazer o digital também. Então, eu fui para a área de produto para tentar replicar a experiência que o cliente tinha. Tinha-se muito preconceito, inclusive, né, se o cliente ia aceitar ou não. Então, tive essa experiência bem desafiadora de mexer em algo que funcionou por tanto tempo. Acho que a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. E aí, recentemente, depois de 11 anos, acho que era momento de voar novos voos, conhecer outros segmentos, né? Eu vim de diferentes segmentos, então nunca fui específica de um só. A saúde foi só um deles. E aí, eu fui para o Charlie, que é uma startup de 3 anos, que é uma empresa de short stay, a líder de short stay, uma PropTech, né? Que agora é tudo tech, né? Uma PropTech. Que hoje gerencia 2.000 apartamentos, no intuito de hospedar hóspedes, né, que estão em ambientes que não são nossos, é um apartamento de alguém, tudo mais, com uma proposta diferente de hospitalidade, usando muito a tecnologia também, que eu acho que é algo que está sendo aberto no mercado aqui do Brasil. Para entregar. Curiosidade, o que ele tem de parecido ou diferente com hotel, com Airbnb? Eu sei que, por exemplo, café da manhã, esse serviço não tem, né? Não, então, alguns até têm. O Charlie veio como uma opção
para te deixar entre o hotel e a sua casa. Tá. Né? Então, ele é um ambiente onde você faz tudo que você precisa. Então, um apartamento equipado com fogão, geladeira mesmo, com os itens, taça, tudo que você precisa, até o vaporizador para você passar a roupa, para que você se sinta em casa. E você atribui a hospedagem o serviço que você quer. Então, você entra, o apartamento está limpo, se você precisa de limpeza, você adquire. Mas é um autosserviço mesmo, que oferece uma qualidade melhor do ambiente do que hotéis. É claro que existem hotéis e hotéis, estou fazendo uma equiparação aqui do mesmo potencial. Mas a diferença, então, você vai ter mais autonomia, você vai ter um espaço maior, que vai parecer a sua casa e por um preço mais acessível. Né? Então, a diferença do hotel é isso. Então, o Charlie não é hotel. Mas, recentemente, agora, a gente tem inaugurado alguns. Que eu acho que tem público para tudo, né? Tem o público do Charlie que gosta do modelo do Charlie, mas que quer o café da manhã, que quer um pouco mais de conforto, que quer pagar mais por isso. Então, a gente também tem hotel. Mas acho que a diferença o modelo surgiu dessa questão de te dar um produto melhor, com mais acessibilidade de preço, mas também te dá mais autonomia na jornada. Então, você não vai chegar e vai pegar uma fila para fazer um check-in, você não vai precisar fazer check-out com fila de novo. É tudo no modelo que usa tecnologia. A gente é praticamente dependente de tecnologia. Então, faça o seu check-in digital antes. É óbvio que tem a questão cultural, né? Que as pessoas têm que seguir a jornada e a gente sabe que não seguem todas. Cabe a nós acharmos as melhores formas de contornar. Mas, então, facilita a sua entrada. Você vai chegar, você vai colocar o seu rosto, a porta vai abrir, você vai ter o código, você vai acessar a porta. Então, é um autosserviço que mistura muito aí o digital com o físico, né? Então, a gente é uma empresa digital, nativamente digital, e que vem tentando explicar para os clientes esse novo modelo. A aquisição tem sido positiva. A gente cresceu de 800 para 2.000 apartamentos em um ano. Muito rápido. Muito rápido, mas também a expectativa do cliente também sobe, né? Então, no começo é uma novidade, daqui a pouco ele começa a querer mais coisas e a gente está tentando crescer junto com essa expectativa. Por isso, lançamos aí um novo empreendimento, que eu tenho uma experiência mais completa, 5 estrelas. Então, acho que hoje o Charlie, ele tem o foco inicial dele, mas a gente também está atuando nesse público que é um pouco mais. Legal. Você fez uma mudança interessante, né, Carla? Você veio de uma empresa tradicional, né, de 100 anos, aí, como você comentou, para uma empresa já nativa digital. E eu acho que tiveram alguns desafios ali, né? Como é que foi fazer essa migração de uma empresa que você fazia a construção de produtos digitais e uma que já nasce digital? Como que é esse paradigma? A certeza que eu tenho é que eu não sei qual é mais desafiadora. Porque na que é mais conservadora, eu acho que, inclusive, as maiores dificuldades são culturas internas. Eu acho que a diferença, talvez, numa tradicional, internamente, você fazer todo mundo entender que a gente está mudando, que faz sentido, porque os clientes, eles esperam isso, né? Numa nativa digital, eu, sinceramente, acho que o difícil, talvez, é a cultura para fora, do cliente entender que essa é uma opção que também funciona, né? Mas eu acho que os objetivos são diferentes, né? Numa mais tradicional, a gente não podia piorar nada. Porque a gente estaria provando que a digitalização não faz sentido. Então, não existia MVP. Não tem MVP. Tem algo que tem que dar no mínimo que dá hoje. Um número assustador, positivamente, é que o NPS do Fleury é de 87%. É impressionante. É impressionante. Aí você vai lá implantar um autosserviço. Você treme, né? Você fala, não tem MVP. É no mínimo 87%. Então, eu acho que especificamente o Fleury teve uma régua muito grande. Não acho que é para todos, mas porque ele precisava manter os 87%. E ela é dali para mais. Então, acho que os projetos digitais não tinham a mesma velocidade que os outros, mas tinham um nível de assertividade muito maior e poucos ajustes no MVP. Quando eu estou hoje no nativo digital, eu estou quase no movimento contrário. Eu tenho o meu modelo digital e eu estou tentando tirar as melhores coisas do tradicional. Porque vira e mexe, o cliente compara. Então, o nosso modelo ele é muito bom, mas quando tem qualquer falha, o que vem na cabeça do nosso cliente já está vendo, se fosse de outra forma. Então, eu acho que a gente é mais cobrado na novidade, né? No outro também, que se eu errasse, falava, tá vendo, o Fleury do passado era melhor. Então, na verdade, o nosso cliente, né, seja ele na saúde, na hotelaria, quando dá errado, ele vai sempre comparar com o que para ele funciona. E aí,
Se no que ele tinha antes funcionava melhor, é que a gente não está conseguindo entregar o que a gente se comprometeu. E quando eu estou num digital e ele volta para o tradicional, a mesma coisa. Então, eu acho que o ponto de vista diferente, desafios diferentes, mas não menos importantes ou com tantas travas, né? Mas eu confesso que talvez a primeira mudança foi a minha cabeça também, tá? Legal. A primeira pessoa que teve que tirar e vestir outros sapatos fui eu mesma. Legal. Boa. Ô, Carla, diga assim, de um jeito bem didático, o pessoal percebe que tem a área de sistemas, de TI, fazendo ali o dia a dia do que é digital, mas às vezes a pessoa não sabe que tem uma área ali, uma carreira de Customer Experience, né? Sim. O que o profissional dessa carreira faz? Hoje a gente dá um nome bonito, né? Customer Experience, para aquilo que a gente já faz desde sempre, que é atender cliente, né? Perfeito. Muito no passado é relacionamento com o cliente, atendimento ao cliente, agora é CX, né? Às vezes nem falo Customer Experience, né? Mas a pessoa de CX é a pessoa que está olhando a jornada do cliente. Essa é uma palavra nova também, jornada, né? Década passada ninguém se falava, era experiência. Eu acho que essa pessoa é o que está conectando tudo. Seja o cara de tecnologia, seja o cara que vende, se no final a gente está entregando aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Ele é essa pessoa de CX, ela faz parte dos olhos e ouvido do cliente dentro da empresa. Então, ele tem um papel muito importante que ele deveria ser a pessoa mais ouvida. Porque a gente tem todo... E a minha ida, inclusive, para a área de produtos no Fleury teve muito a ver com isso. Porque as pessoas que estavam desenvolvendo, elas não tinham a dor do cliente. Então, se investia milhões, se investia tempo, dinheiro para entregar algo que o cliente falava, mas para que isso? Então, tem uma desconexão muito grande. Então, esse cara de CX, ele faz um papel multidisciplinar de fazer com que o time de TI esteja investindo tempo e dinheiro naquilo que realmente faz diferença para o cliente, que no fim... Todas as empresas trabalham porque tem um cliente, né? O time de vendas também. O time de vendas vende algo, mas que quando a gente entrega é um pouco diferente. Vamos alinhar as expectativas. Então, eu chamaria o cara de CX como o guardião do cliente dentro das empresas, com um papel muito importante e que deveria ser a pessoa mais ouvida. E eu acho que tem sido, de verdade. É porque o time de TI, às vezes, pode ficar refém das suas convicções ali, né? A tela para usar tal coisa é essa daí. Ou tem que mandar esse documento porque estava definido. E não é a visão... Às vezes a gente tem que perguntar, né? Você já foi lá? Né? Você viu? Você marcou seja uma reserva, um exame, qualquer coisa. Você testou? Qual pesquisa? Eu acho que os times de produto... Eles têm ajudado muito a fazer essa conexão entre tecnologia e o CX, né? Porque é tudo muito experimentado, muito a partir de pesquisa. Eu acho que no passado a gente sofria mais com essa coisa do time de TI ter as suas convicções, como você falou. Era uma convicção com o ponto de vista dos caras de CX. Os caras de CX conhecidos como só os que reclamam, como que nada tá bom. E o cara de TI, o cara que faz algo que ninguém usa, né? Perfeito. E chegou o cara de produto e falou, deixa eu resolver isso aqui, né? Então, acho que essa questão da metodologia ágil, de realmente testar em laboratório, trazer evidência, mapa de calor, eu acho que vem quebrando e tem sido bom de forma orgânica, porque aí o próprio time de TI tem mais ouvido e tem se sentido mais parte da solução. Eu vejo evolução, eu estou numa visão otimista disso. Legal. Esse cara de TI do passado, ele não cabe mais no modelo atual. Tá claro. Essas ferramentas trouxeram... a gente fala de produto e o digital, a gente fala de usuário, né? Trouxeram o usuário para dentro do jogo, né? Exato. Que antes ficava nesse achismo. TI lá desenhando coisas que eram bom para... Eu não sou a persona do meu produto. Exato, eles não faziam parte, né? Perfeito. E você acha que tem as áreas, elas entenderam a relação direta de CX com o crescimento? Com certeza, né? Todo mundo consulta um Reclame Aqui antes de comprar alguma coisa. Todo mundo vai olhar no meu segmento. Você não vai reservar nada, você dá uma olhadinha em quantas estrelas, qual que é a avaliação, né? Felizmente, acho que isso está bem claro e tem bastante ferramenta, né? A gente não é mais aquele que compra as coisas sem olhar. Pode ser que eu esteja tendenciado, porque eu sou desse mundo, né? Eu não compro absolutamente nada sem olhar a avaliação. No Google, se você digita o nome do produto e a avaliação, você olha. Então, não falta hoje indicador, fonte. Daqui a pouco, acho que a gente vai ter problema de tantas. A gente tem que começar a ter mais confiança de algumas, né? Mas acho que isso é muito forte. O próprio Reclame Aqui, que é uma instituição super séria. Geralmente, você vai em alguns lugares físicos, tá? A plaquinha falando a nota do Reclame Aqui. Você vê lá se é recomendado, se não é recomendado. Então, acho que o consumidor
vem sendo muito protegido e as empresas não têm para onde correr. Produto bom é o que o consumidor avalia como bom, não é o que a gente internamente acha que é bom, né? E a reputação, ela tá mais acessível hoje, né? Com certeza. Ela tá ali exposta, então quem nunca reservou um hotel sem ver o... Ninguém. Não faz nem sentido. Ninguém. E o empreendedor pode ter atuado isso ou por convicção ou por necessidade, né? Porque para se manter vivo ele teve que acompanhar. Não adiantava ele ser turrão mais e falar, não vou dar área para isso. Que tem empresa que apostou e contra, por exemplo, o Reclame Aqui. Fala, não vou, meu canal de atendimento é o meu próprio, eu não vou dar satisfação lá. Parece que não funcionou, né? Ele não deve estar mais nem com o canal próprio, porque provavelmente ele já fechou, né? Perfeito. Porque a voz do cliente, a gente para tudo a gente quer indicação, né? E uma indicação pública. Hoje eu vejo a seriedade que são essas avaliações, né? Elas não são distorcidas, você não consegue apagar, né? Então, assim, tem que fazer bem feito. A gente estava até conversando antes, né? Quando tem uma ruim, corre, faz o seu, corre atrás, porque a única forma de melhorar é você ter mais um monte boa para sua média subir, né? Então, acho que é um caminho sem volta. Vejo vários empreendedores, empresas abrindo mão de custo em prol de uma experiência. E o raciocínio é muito lógico. Só vai vir receita, só vai vir demanda na hora que o cliente quiser comprar. Ele só vai comprar quando a reputação estiver boa. Então, acho que esse é o ciclo das coisas. O inverso não acontece mais, né? E, inclusive, pegando um pouquinho disso, a gente fala muito de digitalização. Eu acho que quando a digitalização surgiu, ela surgiu muito com o intuito de eficiência. Todas as empresas que buscaram algum tipo de automação, nem estou falando de bot ainda, tá? Coisas mais simples. A primeira visão que as empresas tiveram foi eficiência. Eu preciso fazer mais com menos. Então, nasceu assim. Com o tempo, a gente achando que a gente ia para um modelo de tudo digital e lasque-se o consumidor, as coisas inverteram. Então, hoje em dia, as empresas estão evitando de obrigar o bot, estão querendo que ele use porque ele quer usar, e se ele não quiser, tem que dar outra opção. Então, a gente está quebrando paradigmas que nós criamos quando surgiu a digitalização, porque ela não se sustenta. Então, hoje, vou dar um exemplo. Se você vai comprar um produto, aí você lembra que o atendimento dele é só por tal canal, por exemplo, você vai agendar o exame, mas você lembra que você tem que ligar para falar o exame. Você vai falar, gente, não. Eu vou naquele outro lá porque eu mando procuro pelo um WhatsApp. outro que seja mais digital. Certeza. Então, a questão da usabilidade, ela virou, de fato, um item de decisão, um dos fatores de decisão. Eu sou assim. Eu vejo que eu tenho menos trabalho. Eu não olho só o produto, eu penso na minha jornada. Eu falo, nossa, mas esse aqui, se eu tiver que entrar em contato, vai ser difícil. E aí, isso inverteu as coisas. Então, a gente começou, eficiência, aí a qualidade caindo. Aí todo mundo falando, só robô. Começaram a entender, olha, se eu faço uma digitalização bem feita e ele escolhe porque ele quer, eu ganho dos dois lados. Ele vai me escolher porque ele não é obrigado e ele vai escolher porque o que eu ofereço para ele de digitalização é bom. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente decidir se o que a gente está colocando de transformação digital não é um problema que eu tiro do meu ombro e passo para ele e se efetivamente é uma solução. Né? Então, são coisas que nos ajudam. Vou dar um exemplo. No Charlie, uma coisa que todo mundo que vai se hospedar e quer. Primeiro, não pegar fila no check-in. Segundo, se você chegar mais cedo, você quer entrar. Né? O famoso early check-in. Aí, o que você sempre escuta? Eu vou dar uma olhada, vou ver se tem quarto, não sei o quê. O Charlie é muito simples. Para eu te informar que está pronto, eu só preciso de um quarto limpo e os seus documentos. Eu começo limpando o quarto de manhã. Se está limpo, se eu tenho seu documento, você vai receber 9 horas da manhã uma mensagem falando, está pronto. Mas tem tecnologia por trás. Não tem um ser humano esperando você chegar para você pedir. Então, foi a tecnologia que antecipou uma necessidade. Então, os hóspedes são surpreendidos. 9 horas da manhã, você fala, está aqui o seu login. Aí geralmente eles perguntam, mas já posso entrar? Agora a gente até fala. Fala, antecipamos mês, você fica à vontade. Então, tem a tecnologia, mas tem um cuidado. Porque se fosse só tecnologia, eu simplesmente esperaria dar o horário. Mas por quê? Né? Então, acho que esse é um exemplo onde se aplica pensando na experiência e ainda assim por trás eu tive eficiência. Mas é uma grande pegadinha. A gente tem no mercado aí vários casos que o tiro saiu pela culatra. Eu tenho uma curiosidade. O negócio do Charlie ele é relativamente novo. Né? Além da empresa ser jovem, é um negócio que talvez tenha poucas referências no mercado. É um desafio falar de CX em algo que ainda tem você tem que ter um braço educacional para mostrar para os clientes o que é confiável. É uma barreira para o CX? Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês enxergam isso?
Para o Brasil, sim. Esse é um modelo que funciona muito bem fora, na Europa, nos Estados Unidos. Inclusive, foi uma inspiração nossa, né? Então, o Charlie já nasceu um pouco com essas referências. Mas a gente tem que explicar o que é, né? Então, acho que nós, por sermos hoje líder no mercado, não fomos pioneiros, já tiveram outras empresas, mas hoje somos a líder, a gente tem esse papel de educar, né? Então, daqui a um tempo, todo mundo já sabe o que é short stay. Hoje a gente tem que explicar, porque alguns confundem com hotel e é extremamente aceitável, né? Então, o nosso CX, ele começa depois de um entendimento do que a gente vende. Geralmente, seu CX começa depois que quando você está querendo vender, mas a pessoa sabe. O nosso, não. Às vezes, você compra e eu tenho que te explicar. Então, a gente hoje está presente em várias plataformas de venda de hospedagem, né? As mais conhecidas, não vou citar os nomes aqui. Aí, às vezes, você compra por lá e aí você recebe uma mensagem do Charlie. Tem gente que fala, quem é Charlie? Comprei em tal lugar, né? No famoso. E aí, a gente, na verdade, tem que tomar esse cuidado. Não posso chegar, deixa eu me apresentar. Olha só, eu sou o Charlie, você comprou pela plataforma tal. Então, acho que o nosso CX, ele vai desde uma apresentação. E aí, após uma apresentação, tem uma desconfiança, como você falou. Aí cabe a gente passar toda essa segurança, o processo de segurança de envio de documentos e tal. Mas eu acho que é mais desafiador, sim, você vender algo que o cliente não sabe o que ele está comprando. Para alguns, né? A gente tem a felicidade que quem usa, volta. Mas o novo fica assim, é assim mesmo? Vou mandar e vou entrar e não preciso fazer nada. Então, as pessoas dão um voto de confiança e o boca a boca, a gente falou aqui um pouco de indicação, as pessoas comentam, indicam, mas não tenha dúvida, para a gente, acho que é um desafio maior, sim. Tem uma questão geracional envolvida? Não sei se vocês têm essa visão. A gente tem públicos, a gente é uma marca moderna, né? Jovem, mas a gente tem um público grande ali, entre 30 e 45 anos. Tem os descoladinhos, né? Que é a nova geração, que é o que já entra postando, fazendo vídeo, vários, você vê muito. Mas a gente tem um número alto de executivos, inclusive de famílias que também vêm. Então, não posso te dizer que o Charlie tem um nicho jovem, um nicho maduro. Não, a gente atende todo mundo. Até porque, pelos 60 prédios que a gente tem desde os mais descolados até os mais conservadores. Então, eu tenho desde o estúdio pequenininho, na Paulista, onde tudo acontece, até um triplex, numa área um pouco mais residencial, para quem vai com a família. Então, a gente tem tentado atender os dois. A gente se posiciona como algo diferencial nesse mercado de short stay, porque você vai encontrar bastante empresas. Você vai encontrar empresas que têm um produto um pouco inferior, um serviço mais básico. A gente quis se posicionar como o diferencial do mercado. Então, a gente tem conseguido. O que a gente não quer é perder isso. A gente não quer baixar a régua. Atuar em outros nichos subindo, sim. Mas eu acho que nesse segmento a gente quer ficar um pouquinho ali no premium do short stay. Legal. Carla, você deu um insight relacionado a talvez uma dicotomia entre eficiência operacional e economia e customer experience, né? Porque às vezes, principalmente quando uma empresa tem muita posição de atendimento e quer, de alguma forma, economizar, quer botar robô, RPA, atendimento automático, e o CX pode sofrer, né? Todo mundo nasce achando que quem vai usar o seu robô sabe exatamente como ele funciona, né? Eu nunca vi um robô, um bot que cria e que se pensar em tudo. Então, acho que a gente que se propõe a colocar algo automático, a gente tem que fazer uma curadoria muito recorrente. Então, ter gente que consegue pensar além do que foi concebido na criação. Então, eu já tive pessoas no meu time que o cliente entrava e ele se perdia. Aí, muitas vezes, a resposta que eu já ouvi é que ele não escolheu a opção certa. Se você morrer nessa resposta, seu bot nunca vai para frente. Porque se ele não escolheu a opção certa, é porque não está claro. O bot foi feito, inclusive, para fazer para quem não entende. Né? Você faz ele, quem entende essa jornada, o perdido na nuvem vai aqui. Então, eu acho que tem uma coisa muito forte disso, que se a gente não olhar, eu não vejo nem o cliente que eu estou perdendo, porque ele nem vai entrar. Ainda mais se for algo de vendas, não entra. O meu caso, quando ele navega e não se acha, ele vai para a rede pública. Ele vai para o Reclame Aqui, ele vai para as plataformas, que para a gente é muito pior. Então, eu vejo uma necessidade da gente ter nessa curadoria as pessoas que não são viciadas nos processos. Então, às vezes, pegar uma pessoa que é do Customer Experience, ela também pode estar viciada. Então, eu tenho gente hoje que está ali no dia a dia cuidando do cliente, ouvindo o cliente,
e que se eu colocar ela para fazer essa curadoria, ela vai tendenciar porque ela acha que o processo dela está certo. Então, eu tenho uma pessoa no meio do caminho. Ela nem é tech e nem é customer experience, que é uma pessoa de qualidade. Que é a pessoa que não está no dia a dia, que é que realmente olha e fala, não, tudo tem uma oportunidade. Sempre tem um porquê. Eu vejo que funciona melhor. Porque se eu deixo com o time de produto direto, eles vão se restringir às limitações sistêmicas. Se eu deixo com o time de CX, ele vai se restringir à jornada feliz. Então, eu preciso colocar um toque ali no meio de qualidade. Mas se não tiver isso bem feito, você mata tudo que você está fazendo, inclusive perde cliente. Então, acho que é uma visão dor. legal. Tem uma pesquisa do Boston Consulting, o BCG, falando que as empresas que se destacam em CX têm até 190%, acho que é 190% de crescimento em relação às outras, né? Isso vem ao encontro do que você tem falando, né? Com certeza. As referências que a gente tem, né? Acho que citei aqui, vou citar o Fleury, que tem mais referência, mas uma empresa que tem 87% de NPS, com certeza vai trazer outros, né? Então, eu desconheço alguma que está com uma classificação ruim e que está crescendo. As coisas são completamente proporcionais, né? À medida que você tem mais satisfação, você tem mais receita. Acho que no meu caso, dando um exemplo um pouco mais matemático, né? Eu tenho uma meta que é a meta de satisfação em uma das plataformas. E à medida que essa meta cresce, que esse indicador cresce, mais pessoas compram. Então, eu tenho mais receita porque é a referência, né? Tem filtros. Então, olha como o Customer Experience é forte. As plataformas, elas criam filtros falando, se você quer um estabelecimento com nota maior que X, você vai lá e filtra. Se eu não estou no X, eu já estou fora, eu nem apareço. Então, não é nem que eu não sou escolhido, eu não sou visto. Então, a gente luta para aquele número ficar bom, para a satisfação ficar boa, porque quando ele está bom, ele me coloca no filtro de régua alta e aí a minha receita sobe. Então, é completamente proporcional. Legal. Depois eu queria voltar para esse assunto de métricas, de números, mas eu queria saber sua visão do papel da tecnologia nessa jornada. Onde vocês encaixam, é fundamental, tem o digital, como que vocês trabalham isso? Para uma empresa nativa digital, se o tech não funcionar, a jornada para. Deu ruim, né? Dá ruim. Então, a gente tem eu vou falar que é uma dependência 100%. Por quê? A minha parte de acesso depende de tecnologia. Ele estar dentro do apartamento, eu consigo contornar. Ele já entrou, tentou falar comigo, ele está lá. Mas eu tenho um problema de acesso se a tecnologia não funcionar, porque eu criei uma jornada digital de check-in, né? Então, eu sou completamente digital porque ele nem começa. Se por acaso for no meio da jornada, ok. E aí, eu acho que tem um trabalho muito forte nosso, que nós também temos que amadurecer, e toda a empresa, que é o que se faz quando a tecnologia não funciona, né? Então, a gente se prepara muito para a jornada feliz, o caminho que dá certo. E se um dia acordar e não vendo, meu produto, eu falo que é digital, mas no digital eu já morro, né? Então, acho que tem uma evolução de todos nós, que somos fígitos, de pensar em contingência. Então, o que vai fazer se não funcionar? Você vai gerar um backup manual, que você sabe pelo menos quem é e faz de outra forma. Eu vejo que as startups, as empresas nesse sentido, ainda precisam amadurecer. A gente preocupa muito em colocar funcionando, mas acho que precisa melhorar. O Charlie tem feito isso, tem criado formas de que quando isso aconteça, a gente não fique dependente, porque o nosso modelo principal é físico. Como que o digital pode parar, né? Mas eu acho super importante. E aí, o nosso time de tech tem que estar muito próximo daquilo que a gente falou, de sentir a dor do hóspede, de pensar o que acontece. Então, eu vejo uma conexão muito grande deles com o CX, quase que se juntando mesmo. Acho que isso aí pode fazer a diferença. Legal. E para a galera das empresas que não são nativas digitais, Carla, a gente tem um desafio aí de talvez as pequenas e médias, até pegar o gancho do varejo, de olhar para isso. E eu vejo sempre a galera querendo falar de CX, começando pela tecnologia. Não tem essa relação direta, né? Na jornada do cliente, acho que dá para a gente dar uns passos sem olhar para a tecnologia de fato, e a tecnologia é uma arma para apoiar. Ela é meio, né? É meio. Toda vez que você vai falar de jornada, você nunca começa pela tecnologia. Perfeito. Você pega um papel em branco e a pergunta que você faz é: onde o cliente nos encontra na primeira vez? Onde ele vê canais de entrada, né? Então, assim, pode ser varejo, pode ser... Onde que ele nos enxerga? Aí você começa. Putz, esses canais de contato
tá bacana, é possível ele achar a gente, não é? Depois que ele sabe que eu existo. Como que ele me acessa? Ele compra, ele aluga, ele assina, né? Que pode ser de diferentes tipos de empresa. Então, a jornada não é a tecnologia no centro, é o cliente no centro, nos pontos de contato com a sua empresa. E aí, a pergunta que vem sobre tecnologia é assim, primeiro você desenha a jornada, ele descobre a gente aqui, ele entra aqui, depois ele aciona durante esse tempo, depois ele vai embora e ele recebe uma pesquisa. E se ele quiser, ele volta. Sei lá, você desenha ele, né? A bonequinha, desenha a bonequinha. O que se faz depois é se perguntar, mas isso aqui que ele faz, podia ser facilitado? Isso aqui dava para ser mais rápido? Dava para ele fazer na palma da mão? Então, ela é meio depois que você desenha o fluxo e você vai tentando dar pinceladas, mas com o objetivo para facilitar para ele. E aí é natural que se facilita para ele, facilita para a empresa, né? Então, acho que a tecnologia ela é meio, que se você começar do contrário, você está colocando a tecnologia no centro e o seu cliente que se adeque. Talvez esse é o grande erro das empresas, né? Então, mantém o cliente e vai colocando a tecnologia. Em alguns momentos, acho que é importante falar, as nativas digitais, elas têm que retroagir. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aplicativo para tudo. Aplicativo para camareira, que vai lá limpar o quarto, aplicativo para manutencista, porque é uma empresa digital. Só que quando a gente criou, a gente também viu que nem tudo dava para fazer, porque tem camareiras analfabetas. E se a gente vai nessa de, não, eu sou digital e todo mundo aqui tem que ser digital. A gente teve que parar e falar, gente, não dá para ser tudo. E a menina que entra para limpar um quarto, ela só sabe limpar muito bem. Mas se eu dou um aplicativo para ela de uma forma que ela não consegue, matou. Vai apertar um monte de botão. Emprego, né? Matou o emprego. Matou o emprego e matou a minha experiência. Porque eu fiz algo que eu tô achando que ela tá usando, ela não tá usando para não perder o emprego. Talvez ela tá fingindo que está. Então, o Charlie, por várias vezes, ele nasceu com uma concepção e ele tomou cuidado ao implantar e voltou. Às vezes falou, ó, eu sou digital, mas eu não preciso matar a experiência por causa disso. Então, voltar também, retroagir um pouco para o físico, é também manter o cliente no centro. E é normal, não é retroceder. Eu acho que é, de fato, fazer o que é melhor para o cliente. SX de verdade. SX de verdade. Inclusive, reconhecer que errou, né? Ou então que o que você concebeu não é praticado e voltar. Mas é legal isso, da gente pensar que tá dígito demais. A gente já parou para pensar isso, né? E que empresa que tem coragem de falar isso, né? De dizer assim, ó, acho que a gente exagerou. Acho que aqui volta um pouquinho. Então, quem está olhando para o cliente está fazendo isso. Está vendo que, putz, aqui não dá, aqui volta, né? Então, acho que é uma maturidade. Mas você deu um exemplo bem legal, que passa por SG, passa por responsabilidade com o trabalhador. Exato. Então, é muito interessante. Carla, como é que você vê essa questão dos dados que são gerados nas tech, né? E também a parte de inteligência artificial? A gente vê muito hoje falando de IA, como que isso vai mudar o marketing, como que isso muda a parte de criação e na parte de experiência do usuário. Como é que você vê isso? Acho que a gente está cada vez mais com as informações dos clientes abertas, né? A gente tem Open Bank, acho que daqui a pouco vai ter Open Health, né? E por aí vai. E hoje, de forma formal, legalizada. Acho que a gente está chegando no momento em que a gente tem muita informação e pouca ação, né? Vivemos o contrário, eu não podia saber de nada. Agora eu sei e eu estou tendo dificuldade de realizar isso. Acho que isso é geral. A gente fala muito de IA, mas a IA está muito no básico. A IA está naquilo de você me procura, fora o Instagram, né? Que você entra lá e ele sabe tudo da sua vida e já te dá o que você pensou. Talvez seja a melhor referência de um IA personalizado. A gente tem falado muito de hiperpersonalização. Sim. Né? Não é nem mais personalização, é hiperpersonalização. E acho que aí vai estar a diferença. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Meu. Às vezes a gente falha com alguém e a gente tem um cuidado de mandar um mimo e tal. É natural que para homem a gente manda bebida, né? Assim, um vinho, não sei. Mas você pode nem gostar de vinho. Se eu coloco uma IA que vasculha sua rede social, que pega o seu histórico que está aberto, eu entendo que você não gosta de vinho, que você bebe uísque. Isso foi até um amigo meu, né, que comentou, que ele falou, Carla, foi maravilhoso, eu amei, porque o CX foi lindo. Uma carta, uma embalagem linda, e ele só falou, eu só não bebo vinho. Foi ótimo. Mas entendeu? Então, assim, genuinamente a gente está colocando ele no centro, mas aí tem uma baita oportunidade de eu usar IA. E tem formas de fazer isso, a não ser que você realmente não tenha nada em rede social e tudo mais. Então, eu tô falando de algo quase íntimo, que é saber o que você gosta de beber, mas que para a experiência que eu queria fornecer faria sentido, né? Então, acho que a gente tem que começar a evoluir para essas sutilezas. Mas aí, o que não faz a gente evoluir nisso? Porque as empresas estão tão focadas em usar IA
para otimizar, para que quando você entra em contato, tudo bem, para facilitar também, mas para otimizar, que não está sobrando tempo para a cereja do bolo. Não está sobrando tempo para quando você me procurar, eu já falar um pouco que eu já sei quem você é. Vou dar um exemplo. Você faz exame em tal lugar. Quando você me procurar, eu já podia te falar. Falar, Gus, percebi que você gosta de fazer naquele lugar. Você quer agendar lá de novo? Poxa, você já ia sentir assim, cara, mas eles estão me vendo como uma pessoa, né? Então, acho que muito se fala e a gente tem pouquíssimas. Acho que se vocês pensarem agora, talvez vocês não tenham um exemplo de uma experiência que você viveu, e se tiver, por favor, fica à vontade de falar aqui, que você falou assim, caraca, meu, até olhei para trás, que eu achei que tinha alguém me vigiando aqui, né? Que é a famosa experiência UAU. Acho que é o diferencial da próxima década, que o resto virou commodity. IA para eficiência, commodity. Agora, IA para sutileza, porque impressiona, porque te dá aquele entendimento UAU, aí é que a gente vai começar a fazer a diferença. E sempre é uma onda. Alguém começa, o outro vai e a gente entende, né? Mas, então, temos 2 tipos de IA. O IA da eficiência, do protocolar, e o IA que realmente vai fazer com que você se sinta um cara que é exclusivo para aquela empresa. Legal. Do que ela falou, tem um exemplo legal, porque no laboratório que ela trabalhou, que eu utilizo, eu lembro bem da época em que pararam de perguntar toda vez onde eu moro, qual era meu telefone, qual era meu plano de saúde, e eles perguntavam se já continuava sendo o mesmo. Isso. Continua com o mesmo plano? E falava, continua no endereço tal, falava, pô, mais fácil eu só falar, Agora eu posso, eu tudo, posso né? te contar, olha que legal isso. Antes te perguntavam, porque assim, se você me fala, a responsabilidade é sua, Tá claro. tá? Se eu te falo, eu meio que tô te induzindo a você, Posso estar sem atenção, né? é sem atenção. Só que chegou um momento em que a gente falou assim, eu tenho esse cuidado todo para algo que quase nunca acontece e ainda não é bom para E ele. quando chegar lá na hora, ainda vai de novo. Exato, e não é bom para ele. É. Então, esse é um exemplo que a empresa topou assumir risco em função da sua experiência. Então, Legal. muitas vezes, as empresas se respaldam naquilo para defendê-la de algo que pode acontecer no futuro de você reclamar. E aí, por causa disso, eu faço um procedimento para 100%. Chega um momento que a gente fala assim, galera, na boa, não tá bom para ele, não tá bom para a gente. E se ficar ruim para alguém, esse tantinho vai ficar exclusivo e eu não impactei todo o outro. Então, essa é uma sutileza, Legal. que é uma mudança de mindset, de pensar mais em você do que em se respaldar de risco. E aí tem um monte, né? A gente, para fazer isso, é óbvio, você precisa de ter uma boa base de dados, né? A gente até comentou de outros exemplos que a empresa tem os seus dados para utilizar, mas eu acho que mesmo tendo, vai da maturidade dela de querer usar, porque nesse caso a empresa tinha. Sim. Era uma questão mais protocolar. Tem outros casos que a empresa vai ter que montar esse banco de dados para tratar você como único. Então, aí são 2 etapas, né? Que é a parte tecnológica e tem a parte de processo. Mas isso é uma coisa bem bacana. Vamos correr risco, porque vale o show. Maravilha. Podemos voltar naquele assunto de métricas? Sempre. A gente consegue listar algumas métricas mais importantes para a CX? Tem métricas que você colocaria num num hall da fama de métricas de... A Universal, né? O NPS, que é comparável entre as empresas. Aí, NPS é uma fórmula padrão, então não tem como eu ter uma, você tem outra, né? Eu acho que só para explicar, né? Aqui, para quem talvez Fique não à vontade. conheça. NPS é Net Promote Score, que tem uma fórmula que a gente acha assim, a nota que me deu? Não, gente, olha como é difícil, tá? Então, quando eu falo algumas notas altas, agora vocês vão falar, uau, né? Aquela perguntinha que todo mundo responde, você indicaria a empresa tal para um amigo? A nota que você dá é a que vai gerar o NPS. Aí você pode dar de 0 a 10. Se você der 9, 10, você é promotor. Então, 9, 10, promotor. É o verdinho, né? Pronto. É o verdinho. Às vezes coloca até a carinha que é pra você lembrar que é verdinho, né? Se você der ali de 0 a 6, você é detrator. Guarda esses nomes, detrator e promotor. Aí ali no meio tem o 7 e o 8. Neutro, jogou fora. Vou jogar fora esse número. Aí como que é essa continha? De todo mundo que respondeu, quantos por cento são 9, 10, menos quantos por cento são de 0 a 6. Então, percentual de promotor menos percentual de detrator. 100%, gente, não conheço, tá? Então, por isso que não dá. E aí dá um percentual. Então, esse percentual, pensa que você já tirou dos positivos todos os negativos. E o que te avaliou com 7, 8, você jogou fora, 0. Então, é uma métrica, acho que matematicamente muito inteligente, aí eu sou matemática, adoro, né? Para puxar para cima. É tipo assim, notas acima de 80 realmente são muito boas. Então, essa metodologia,
ela mede o final, porque a gente tem muito indicador de meio. Né? A gente pode falar ali de satisfação, a gente pode falar de reclamação, eles são indicadores de meio. No final, você indica o que você usou para alguém. A pergunta é bem assertiva. Né? A pergunta é bem assertiva. Então, esse é o indicador fim, que é comparável. Quando você perguntar, o que muda são segmentos. Então, se eu comparar um NPS de um segmento com o outro, eu preciso olhar dentro do segmento, tá? A gente falar aqui, por exemplo, de Apple, Montblanc, Ferrari, gente, elas não chegam nem a 80%, tá? Não chegam. Não sabia, não. Não chegam. Netflix. Então, você talvez... É só um indicador, ele tem uma tendência de segmento. Então, vale você sempre olhar dentro, mas serve com uma noção. Se você perguntar um NPS e a pessoa fala 87, você não precisa nem saber o segmento, né? É maravilhoso. Se você responde 10, 20, também você não precisa saber, é muito ruim. Mas mais ali no meio, vale dar uma olhada para o mercado dentro do segmento. Eu, na própria hotelaria, quando eu cheguei, eu falei, nossa... Gente, mas é menor assim? Aí eu fui ver, realmente, na hotelaria é outra. Por quê? É uma avaliação da experiência 24 horas. É tudo a ver com a experiência. Diferente do mundo que eu estava acostumado de fazer exame, que você entrar, o resultado vem bem feito, o médico é maravilhoso. Então, tem a experiência, mas por trás tem uma questão técnica. É um ramo de experiência, né? Diferente da saúde, que você precisa, algo, telefonia. É a experiência do começo ao fim. Sim. Então, a régua é muito diferente. Mas, então, acho que o indicador universal é NPS. Só tomar o cuidado do segmento. E aí, você pode complementar, né? Você pode ter o índice de reclamação, que é para saber do que reclamam. Porque o NPS, ele te dá, tá bom ou não está. Mas eu acho que você precisa entrar e entender o que não tá bom. E aí, você vai para reclamação. Tá claro. Né? A satisfação, ela complementa. É um pouco parecida, mas complementa. E eu, particularmente, gosto de um que a gente tinha muito no Fleury, e que a gente está implantando agora no Charlie também, que é o percentual de elogio, que ninguém fala. Muito se fala de quem reclama, e quem elogia pelo quê? Eu me lembro que eu fazia uma balança do percentual de elogio versus percentual de reclamação. Era 8 vezes mais. Por que a gente só fala do que é ruim, né? Então, assim, eu tinha 8 vezes mais de manifestações de elogio em relação à reclamação. Então, para você ter um atendimento excelente, não basta só eliminar o que está ruim, porque senão você pode ficar no neutro. Pode ficar lá no 7, 8. Você tem que sair do ruim para o que eles acham de bom. Então, acho que esse indicador de elogio, ele tem uma questão de buscar excelência, mas ele dá um engajamento forte para o time. Você falar os elogios, você publicar, você colocar visualização, você fazer campanha de elogio, naturalmente sobe. Então, e o momento da captação de elogio? Logo no final da estadia, por exemplo? Hoje, eu tenho o elogio ele em qualquer parte da jornada. Então, uma hóspede que entra e reclama alguma coisa ou elogia o apartamento, nossa, entrei, elogiei, ou ela entra em contato no WhatsApp e também. Ou você pode criar o elogio no final. Lá, quando você manda o NPS... a pessoa pode responder e pode colocar elogio. Mas elogio é algo que você tem que saber o tempo todo. Então, abra a sua jornada. Desde o primeiro, qualquer ponto de contato que ele elogiar, considera como elogio. Porque não é fácil. As pessoas, quando gostam, elas guardam para ela. E quando você não está vendo a pessoa, uma coisa é você elogiar, sei lá, um chefe de cozinha, né, um cabeleireiro que fez bom. Você está ali com ela, você fala maravilhoso. Outra você comprou um serviço, o serviço funcionou e por acaso teve algo melhor. Você vai ter que dar o trabalho de falar com alguém ou de registrar. Então, o elogio, o elogio do ponto de vista do que o hóspede acha ou do cliente acha, é muito maior do que o que ele registra. Isso é um fato. Entendi. Né? Mas eu acho que é algo importante que as empresas deveriam fazer, tirar um pouco o foco do negativo e fazer um positivo. E isso dá um engajamento para as pessoas. Eu já fiz Oscar de elogio. De colocar, de parar o time e colocar no microfone para todo mundo ouvir a cliente elogiando. Mas ela quis, ninguém ligou para ela. E outra coisa, tem que ser voluntário, né? Eu já tive, tem que tomar cuidado, porque eu já tive também uma história engraçada. Já tive pessoas que fabricavam elogio, né? Já tive gente que olhava e falava, cara, ele é uma fábrica de elogio. A gente falou, não é possível, vamos ouvir. Olha só como o ser humano é, né? Cada um na sua, ela conseguia. O cliente entrava em contato, ela respondia, aí se ela demorava um pouco para retornar, ela pedia 1 minuto, ou ela não conseguia alguma coisa, ela pedia tanta desculpa, mas tanta desculpa. Imagina, você me pediu para antecipar um agendamento seu. Aí só 1 minuto, vou lá, me desculpa, nossa, olha, desculpa pela demora, eu sei que você está esperando. Aí o que o cliente fala? Imagina, esse atendimento é ótimo. Uma chantagem emocional já. Então, ela trazia para o tom de drama para o cliente fazer, né? Então, esse era um jeitinho dela fazer, que não é o que a gente quer. A gente quer elogio que seja voluntário, né? Mas eu acho que é uma coisa legal a gente pensar no positivo.
Legal. Talvez nesse ponto a geração Z ajude mais com as postagens que você comentou na rede social, né? E é super rápido, né? Essa geração, inclusive, ela usa a imagem, né? Isso é uma coisa que as empresas vão ter que aprender a lidar. A gente tem bastante influencer que eles usam a imagem dele para dar mais peso, né? Muitas vezes negocia mesmo. A gente tem isso, de pessoas que têm problema e que usa a favor e alguns também contra, né? Então, acho que, além do Reclame Aqui que a gente comentou, eu acho que essa nova geração está trazendo esse indicador de rede social, que é se você tem um influencer, algo com uma grande número de seguidores, você também tem que tomar cuidado. Então, as empresas têm que ter alguém para gerenciar esse tipo de perfil, porque rastreia, queima a sua imagem. Então, está ficando cada vez mais difícil, né? O CX está ficando complexo, abrangente, e a gente aprendendo junto, que ninguém nasceu sabendo essa parte de influências, mas é um ponto de atenção. A nova geração já usa as redes sociais como ferramenta de busca, né? Pois é. Então, é um comportamento... Carla, e no início da jornada, o que você recomenda, assim, para a métrica de CS, desde lá do onboarding? É avaliar a entrada no canal? Como que... Eu acho que o começo, ele diz muito de como vai ser, né? Vou dar um exemplo. Você tem que escolher a sua forma de comunicação. Você é uma empresa mais formal, você é uma empresa mais descontraída, você fala na primeira pessoa. São detalhes, né? Eu vou dar o exemplo do Charlie. O Charlie, ele tem um conceito de Charlie Chaplin mesmo, né? É um concierge, alguém que está aqui para servir, mais escuta do que ouve, mais escuta do que fala. Quando a gente pensou, a gente pensou em tudo isso. Como eu me apresento? Porque eu não quero ser tão formal. Eu quero ser alguém que transmita que eu estou ali para servir, mas que ele pode falar comigo da forma que ele quiser. Então, acho que quando a gente se apresenta, a gente tem uma linguagem um pouco mais humanizada, até um pouco descolada. Não é mais aquela coisa de chamar de senhor e tal. Então, acho que o começo diz muito de como vai ser a sua relação. Às vezes, você pode usar, se você precisar de mim, fica tranquilo, você pode mencionar aqui, aqui, aqui. E tem outras abordagens que, na verdade, estão te induzindo a nunca falar com ele. Então, esse começo, ele diz muito de como vai seguir a sua experiência. A gente quer muito que ele fale com a gente. Eu quero muito que, se você precisar, você fale comigo. Então, eu encho ele de informação. Esse é meu WhatsApp, se você precisar. Gente, é como se fosse um combinado. Eu estou aqui, porque eu sou digital, né? Ele não pode ficar inseguro. Já outras experiências, que aí é quando começa muito errado, né? Aquilo que você recebe um primeiro e-mail, um primeiro WhatsApp, você não acha nem como falar com eles. Você não tem clareza, sabe que você rola, você vai lá embaixo. Então, acho que o primeiro contato, ele estabelece um combinado como vai ser a nossa relação. E se já começa dificultando, já irrita. E a pessoa que vai te avaliar só por ela ter trabalho de achar como falar com você, com certeza ela não vai gostar. Então, acho super importante isso. E tem que ter coerência ao longo da jornada, né? Não adianta você também dizer que você tem um canal. Olha, que legal, se você quiser falar comigo aí, eu vou entrar em contato. Eu espero um tempão para falar. Né? A gente toma um cuidado com isso. A gente atende em questão de 1 minuto. A gente sabe que o WhatsApp é algo que hoje no Brasil atende em meia hora, 20 minutos. Sim. Só que, se a gente se propôs a fazer um trabalho para algo que é entrar no nosso apartamento, eu não posso deixar mais que 1 minuto, ele quer entrar. Né? Então, o nosso combinado foi, eu sou digital, mas eu estou aqui se alguma coisa der errado. Então, a gente vende essa comunicação e toma cuidado para entregar, porque senão eu irrito de outra forma. Então, acho que é super importante o começo, que ele diz como vai ser o resto da jornada. Legal, maravilha. Muito bom. Eu ia te perguntar, assim, acho que estamos chegando no finalzinho já, mas eu não queria deixar uma pergunta relacionada à carreira, Carla. O pessoal, assim, o jovem que acha legal falar de experiência do consumidor e tudo mais, e diferente de você que veio de uma área, passou pelo financeiro, para chegar na experiência do cliente, qual que é o caminho de entrada para a área de atendimento ao cliente? É primeiro jornada por produtos, ou qual que é o caminho? Não, é mais simples do que você pensa. Geralmente é o primeiro emprego de alguém que não sabe o que quer na vida. Então, vou falar do famoso call center, né, que é de onde eu vim e tal, que hoje não chama call center, porque não é mais só ligação. Mas essas centrais de relacionamento, que é o DCX, o público que entra é realmente jovem, ali não se exige experiência, e a geração que está entrando, ela menos quer falar e mais escrever, né? Então, é um público que entra e a minoria vai ficar. Essa é uma verdade. Porque ninguém acordou e falou, eu quero fazer uma carreira lá no atendimento ao cliente. Isso não é uma verdade. As pessoas vão se apaixonando por isso. Então, vai ter gente que vai entrar
e que ele está fazendo faculdade, é direito, é outra coisa, e aquilo ali é transitório. A vida útil de uma pessoa nessa área, de quem não fica, é de 1 ano e 1 ano e meio. Tá. Eu costumo dizer que eu não sofro mais para as pessoas ficarem. Eu só quero que, durante o período que elas fiquem, que elas entreguem, que a gente faça uma boa relação. Você não pode ter apego, porque essas áreas são celeiros. Sim. Então, se você pega pessoas de 18, 19 anos, a chance de cada um ir para sua área é enorme. Né? E isso não é um preconceito, muito pelo contrário. Se você está numa empresa que tem essas áreas, e que ela cresça dentro da empresa. Então, sinceramente, a minoria fica, porque o volume da base é muito grande. Você imagina o tanto de gente que a gente tem hoje na base e não tem como crescer todo mundo. Só que os que crescem são aqueles que respiram isso. É o cara que sente prazer em atender. O cara que sente prazer em fazer algo porque está querendo comprar o produto dele. Então, já existe uma seleção natural de perfil. Você não vai ver um cara crescendo que odeia fazer aquilo. Tá. Alguém que cresce que fala, meu, não tenho paciência com isso aqui. Não, porque ele já entendeu como é que é. E, sinceramente, não é como as pessoas pintam. Difícil, nananã, né? Eu acho prazeroso, porque se você está numa empresa que tem estrutura, tem procedimento, você tem sistema, porque você pegar alguém para atender um cliente e não dar suporte ferramental para ela, aí é horrível. Mas se a sua empresa está organizada, quer fazer isso, você é um meio de comunicação que vai gerar satisfação. Então, acho super positivo. E quando você se entende nessa jornada, como você já se identificou com a área que eu quero, hoje você tem 2 vertentes, né? Você pode ir para essa área aí de produto, de CX, que é o PO, né? O Product Owner que está próximo da jornada, ou você pode ficar de cara nessa parte de CX. E aí tem várias opções, né? A gente começa ali da pessoa que está atendendo, vira supervisor, vira coordenador, vira gerente. E essas áreas, por trás, elas têm toda uma engenharia. Você tem uma área de qualidade que monitora com metodologia. Existe metodologia para eu pegar um número X de demandas e validar a qualidade. Legal. Tem uma área também que faz a parte de qualidade do processo. Quantas vezes eu estou tendo que fazer de novo. Tem a área que olha para o bot. Então, acho que tem uma grande parte que é a linha de frente, mas por trás tem espaço para aqueles que não querem estar tão próximos, mas que querem fazer parte da jornada. Então, acho que tem toda essa jornadinha e a gente vai ter mais gente conhecendo do que a gente efetivamente ficando pelo volume que a gente tem, né? Acho que é parecido com o TI. O funil não é tão grande de desistência, como você comentou, mas tem que gostar daquilo depois que tomou contato, né? Acho que ter essa visão de querer melhorar o atendimento e não só reclamar do que está de ruim é o que define, né? E você nunca vai ver alguém que é dessa área com uma oratória que não cabe para o cliente, alguém que não tem feeling, que não tem foco total no cliente. Então, eu acho que é uma seleção natural de quem gosta de fazer isso, e quem gosta é difícil sair, tá? Conheço poucas pessoas que entrarem um dia e falaram, cansei. Não cansa nunca, porque você vai se tornando cada vez mais exigente. No dia a dia, a gente também é exigente, chato, fica monitorando tudo. A gente entra nos lugares olhando, isso aqui podia estar assim, isso aqui podia estar assado. Vira uma neura positiva de uma jornada. Esse erro eu não cometeria, né? Entra num lugar e fala assim, não, isso eu não faço. Não, gente, não, isso aqui não. O produto é maravilhoso, mas a forma que eu tive que chegar aqui não dá, né? Luz branca aqui seria uma luz amarela. Aqui tá bom. Tá claro. Legal. Legal, aprendi bastante. Quer dizer, Uma aula sobre CX. Né? Molhei o pezinho no CX hoje. Molhou o pezinho. Só molhei o pezinho. Daqui a pouco a gente chega no joelho. Legal. Tá bom. Carla, geralmente não, para todos os convidados, né? A gente, caminhar pro final, a gente pergunta sobre livro. Você tem alguma dica de livro? Os livros de CX, né? Eles são muito pautados em experiência de várias pessoas. Então, vai ser difícil você achar um livro, como a gente fala de liderança. A gente indica o livro de liderança. Os livros de CX são biografias de várias pessoas com a sua história. Então, a gente tem aí algumas instituições que são de CX que juntam vários executivos e que colocam lá suas experiências, porque isso é muito finito. Então, se eu tivesse que falar de livro, eu acho que cada um tem que entender um pouco do seu segmento. A gente tem várias biografias nesse sentido. Então, os livros que eu recomendo são esses das melhores histórias, das pessoas mais referências, assim como a gente tinha Abílio Diniz como referência. Acho que procura algo que é prático, porque é menos teórico. A gente não tem a fórmula do CX, a gente não tem de vendas, né? Até para vendas você tem metodologia, abordagem e tal. Sim, sim. No CX, não. No CX você aprende ouvindo histórias. Tem os papos da tecnologia, o papo Tem da os papos, arquitetura, de exato. software, mas o CX não tem. Você falou aqui agora, eu tive uma aula. Na verdade, é só assim.
É eu te contando, aí você despertando em você, eu vou prestar atenção na próxima vez que eu fizer isso. Porque eu não consigo sentar e te dar uma aula de CX. Olha, então, você pega o cliente, não vai depender de um monte de coisa. A principal aula é, as suas decisões têm que ser o que é melhor para o cliente. Se você colocar isso no centro, você vai conseguir. Então, acho que para a galera que está buscando o CX, a gente tem cursos hoje, né? Também voltado para CX, virou até faculdade, tá? Então, isso virou. E de biografia, busque algo um pouco voltado para o seu segmento, com as melhores referências. Porque CX é vivência, não é teoria. Acho que tem cursos curtos, de curta duração, Udemy também, essas Tem. plataformas tem A gente também. tem instituições internacionais com certificação, agora em CX, e se você vai ver que é troca de experiência. Legal. Dizendo como se comportar em cada coisa. E não são coisas que você decora, são coisas que você sente. Né? Então, as pessoas vão genuinamente aprendendo. Muito bom. Carla, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi muito divertido, espero que você tenha gostado. Parabéns pela carreira, parabéns pela jornada na Charlie. Eu já sou cliente, né? Eu vou virar cliente agora também. Obrigada. Se tiver contribuído para o pessoal que está querendo colocar o cliente no centro, espero que tenha agregado. E, na dúvida, pergunta para o cliente. Boa. Fantástico. Muito obrigado. Obrigado, Imagina, cara. Valeu, obrigado. Caio. Até a Obrigado, próxima. Jess. Tamo junto.